Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à nossa série de aulas sobre gêneros textuais acadêmicos. Nessa disciplina, ao longo das próximas aulas, nós vamos ver os gêneros textuais acadêmicos estudados em língua portuguesa e comunicação do curso de jornalismo da Unifap. Então, quer dizer, eu estou aqui oferecendo para vocês, para entender um pouco mais, perceber e conhecer os gêneros do resumo, fichamento, resenha, pôster, ensaio, relatório, artigo científico, projeto de pesquisa e TCC. No caso, monografia e memorial dentro do método experimental, que são as duas variações que nós temos no curso de jornalismo da Unifap. No entanto, existem outros gêneros textuais. Eu não posso dizer que aqui estão os gêneros na sua totalidade. Não, podem existir outros gêneros, alguns cursos talvez priorizem outros gêneros e formatos, né? Eu estou trazendo aqui os principais gêneros da academia como um todo, da maioria das universidades no Brasil. Então, aqui estão alguns desses gêneros que nós vamos estudar nesta disciplina. E o primeiro gênero que eu escolhi para que a gente possa detalhar mais é o resumo, que talvez seja o gênero mais conhecido por vocês, é um gênero que a gente já trabalha desde que nós nos conhecemos por estudantes brasileiros. Então, o resumo já é um gênero textual não apenas da academia, mas da escola também. Na escola, nós fazíamos muitos resumos das mais variadas áreas. Então, a lógica, ela é mais ou menos semelhante. Na academia, nós, no ensino superior, nós priorizamos mais 3 tipos de resumo, que é o que nós vamos ver aqui. Então, um desses tipos de resumo é o resumo do todo de um texto, ou de um livro, ou enfim, de um artigo científico. Ou seja, resumir a obra por inteiro. O outro tipo de resumo é o resumo do artigo científico ou do trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é um resumo que eu faço do meu próprio trabalho. Então, sempre antes de um artigo científico, do texto total, nós temos um pequeno resumo com palavras-chave, né, que são os principais resultados do texto, né, digamos, os objetivos, os métodos, as ações que eu realizei, os objetivos alcançados. Então, é um pequeno resuminho de 7 a 10 linhas do meu próprio trabalho. E o terceiro tipo de resumo é o resumo expandido. Esse tipo normalmente está nos congressos, seminários, simpósios nacionais e internacionais. Então, às vezes, alguns eventos solicitam, ao invés de artigo científico, solicitam um resumo expandido, que é aproximadamente um texto, depende das regras de cada congresso, mas um texto que varia entre 2 e 3 páginas. Então, quer dizer, é um pouco maior do que um resumozinho simples, mas ao mesmo tempo é menor do que um artigo científico. Então, apresenta nesse resumo expandido, apresenta com mais detalhes o resumo do trabalho, os temas, o tema delimitado, a problemática, os objetivos, também as ações que estão acontecendo. Aí nós não temos, nesse resumo expandido, um espaço muito grande para resultados, porque ou a pesquisa ainda está acontecendo, ou esses resultados serão apresentados num artigo científico publicado num outro momento. Então, a ideia do resumo expandido é que ele seja um meio termo entre o resumo simples do artigo e o artigo total do trabalho. Eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho de cada um e também mostrar exemplos. Então, aqui, nos meus slides, às vezes eu coloco os textos na íntegra, que eu acho que também é uma oportunidade de vocês pararem o vídeo para ler esse texto que está aqui, até porque sempre são textos extraídos, né, de outros textos, ou ainda trechos totais mesmo, como esse texto
da professora Andréa Lourdes Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui ela diz assim, eu vou ler o texto para a gente comentar. Segundo o autor Salvador, ao discutir métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica, define o gênero, no caso do resumo, como uma apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto de um artigo, obra ou outro documento, pondo em relevo os elementos de maior interesse e importância. Com relação aos objetivos, baseando-se nas normas da ABNT, ou seja, aquele padrão de regras, o autor classifica o resumo em 3 categorias relacionadas ao tipo de informação que divulga. Então, quer dizer, aqui, esse tipo, os tipos segundo Salvador, são tipos de resumo de acordo com a informação, né? Acima eu mencionei 3 formas de resumo, 3 tipos de resumos acadêmicos. Então, aqui, de novo, só retomando, então, o resumo, ele traz as ideias principais de uma obra, de um texto, de um artigo, enfim, de qualquer coisa que você vai estudar, é o resumo, as ideias principais, né? E aí, sob o ponto de vista da informação, esse resumo ele pode ser indicativo, que não dispensa a leitura do texto, uma vez que apenas descreve a natureza, a forma e o propósito do escrito. O resumo informativo, que contém as principais informações apresentadas, dispensando assim a leitura. E o resumo crítico, também chamado de resenha crítica, que formula julgamentos sobre o trabalho que é resumido. Então, quais são as diferenças, né? Então, o resumo indicativo, você vai indicar, você vai descrever. Então, é muito importante que você faça a leitura total daquilo que você está indicando, seja um texto, um artigo, enfim. Vai indicar, fala muito do propósito do que está ali. Já o resumo informativo traz as principais informações desse resumo, né? Então, assim, quando eu falar dispensando a leitura, é mais no sentido de quem vai ler o resumo, né? Não de quem está produzindo. Então, se eu chegar e solicitar para vocês a leitura, para que vocês façam um resumo informativo de uma obra, é lógico que vocês vão ter que ler essa obra para trazer as principais informações. Mas a pessoa que for apenas ler o resumo, talvez porque ela precise, não seja necessário ler a obra, porque o resumo vai conter todas as informações. E o resumo crítico é quando você faz um julgamento, ou seja, você resume o que está lá sob o ponto de vista tanto da questão da natureza, do propósito da obra, né, no sentido de indicação, traz algumas informações e ainda você vai dizer se aquilo é de qualidade ou não, o que você achou, você vai analisar de acordo com o seu julgamento de valores, tá? Então, ainda descrevendo a finalidade do resumo, mas tendo em vista o produto final, Salvador define um outro gênero textual, o resumo do assunto, denominado também de estudo de atualização ou estado da questão, como os nomes evidenciam. Esse gênero tem a função de apresentar uma visão geral de investigações feitas sobre uma determinada questão, né? Então, assim, com o objetivo de reunir os principais conhecimentos sem discussão ou julgamento. Aqui é mais o sentido da seguinte maneira. Eu posso solicitar para vocês um resumo sobre tudo o que é falado acerca do tema entrevista jornalística. Então, vocês vão resumir entrevista jornalística não apenas sobre uma obra, mas vocês vão trazer elementos importantes de várias obras ou artigos. Então, é um compilado, é um resumão de tudo que é falado ou estudado sobre referido assunto. Então, abarca mais de uma obra, mais de um artigo, mais de um livro e assim por diante. Vamos lá, então, seguindo aqui nessas informações, só trazendo aqui esse TF aqui, ó, tá dentro da obra da autora, então, às vezes, ela faz alguns temas específicos sobre algo que ela está falando. Então, aqui nós não temos
não tem relevância para nós isso. Se vocês forem ler a obra, aí vocês vão entender sobre o exemplo que ela cita dentro do texto, especificamente do texto dela, tá? Que aqui para nós não tem importância a sigla. Continuando, então, o resumo acadêmico tem vários objetivos, dentre eles o de estimular a leitura minuciosa, possibilitando que o aluno consiga uma assimilação completa do conteúdo. Então, pode-se resumir uma obra completa, um texto ou um capítulo, ainda um artigo, né? Tem várias possibilidades de resumo. Então, de novo, o resumo de uma obra pode ser feito por meio de um esboço, né? E ainda assim, quando o aluno realiza o resumo de uma obra, estará seguindo o plano original do autor ou o próprio projeto levantado pelo autor. Com isso, o aluno está desvendando desde então o objeto, o problema e os objetivos levantados pelo autor original do texto. Então, o que é importante nesse sentido? Quando a gente faz um resumo, é uma forma de aprendizado. Primeiro, você vai estar aprendendo aquela temática, aquele assunto, vai estar conhecendo a obra do leitor e ainda assim guardando na memória os principais pontos. E ainda quando a gente, por exemplo, eu já tenho um tempo maior de estrada do que vocês, no sentido da academia, então, por exemplo, eu tenho muitas leituras, artigos escritos, então eu nem sempre eu me lembro de tudo que eu li. Então, em determinados momentos, o resumo ele pode ser importante para isso, para que em alguns momentos eu revisite aquela obra, eu revisite aquele autor, eu relembre aquilo que foi escrito. Então, aqui embaixo, no último parágrafo, o resumo técnico-científico, segundo Severino, consiste na apresentação concisa do conteúdo de um trabalho de cunho científico, livro, artigo, dissertação, tese, capítulo, enfim, e tem a finalidade específica de passar ao leitor uma ideia completa do teor do documento estudado. Então, quer dizer, esse é o objetivo principal da ideia do resumo. Depois, se você quiser, você pode parar o vídeo e ler com calma aqui os textos dos autores. Seguindo, nós temos ainda aqui o resumo. Então, até aqui onde a gente viu, é o resumo completo da obra. Eu vou resumir um livro, eu vou resumir um capítulo, eu vou resumir um artigo de outra pessoa, né? Eu vou resumir o capítulo de um livro de fulano de tal. É esse tipo de resumo. Já aqui no resumo de artigo ou trabalho de conclusão, é o resumo de um artigo ou trabalho de conclusão que apresenta uma visão geral sobre o todo do trabalho. No caso, um trabalho que você fez. Então, eu, Roberta, quando escrevo um artigo científico, por exemplo, sobre... Deixa eu lembrar aqui, por exemplo, o último artigo que nós escrevemos agora, ele fala sobre como os jovens de escolas periféricas produzem conteúdos. Então, quer dizer, se o todo do trabalho vai falar sobre isso, fala sobre aplicativos móveis, fala sobre celulares, fala sobre socialização, fala um monte de coisa. Eu vou fazer um resumo lá no início do meu artigo, um resumo de 7 a 10 linhas, resumindo como um todo tudo que eu vou falar ao longo das 15, 20 ou 30 páginas de artigo, tá? Então, geralmente, esse tipo de resumo tem entre 7 e 10 linhas e ao final vem acompanhado de palavras-chave. Ou seja, você coloca aí, normalmente 5 é o padrão, palavras que resumem o todo do seu artigo, né? Então, assim, esse resumo ele traz o tema geral do trabalho, os objetivos, métodos, principais resultados e a contribuição do trabalho para a sociedade. Então, vejam que você vai resumir um texto de 30 páginas, talvez em 7 linhas. Então, a ideia do resumo do artigo e do trabalho de conclusão de curso é a mesma coisa. Se numa monografia, sua monografia tem 60, 100 páginas, você vai resumir tudo em 7 a 10 linhas, né? Ou seja, é uma forma de convidar o leitor para ler o seu trabalho. Então, assim, eu particularmente acho esse resumo, muito importante, porque é através dele que um leitor vai se seduzir para ler o trabalho ou não.
né? Então, às vezes tem a ver com o método que você usa, com a sua revisão de literatura, que são os autores que você traz, enfim, com seus objetivos, alguma coisa que desperte a atenção do leitor para a leitura. Então, eu acho muito importante esse tipo de artigo. Já o resumo expandido é uma prévia de um trabalho que ainda está em construção, né? Ou, enfim, que você já pode ter concluído o artigo científico e está guardando ele para publicação. Então, é como se o trabalho ainda estivesse em elaboração, né? Normalmente, esse tipo de resumo expandido ele é enviado para eventos científicos. É mais incomum nós termos uma revista de resumo expandido. Normalmente, as revistas científicas, elas trazem artigos. Então, o resumo expandido, normalmente ele vai para eventos ou publicado em anais dos eventos, que são os resumos dos eventos. Os resumos mais intensos, digamos assim, para nós não usarmos de novo a palavra expandido, é um resumo mais aprofundado. Então, também traz o tema geral, objetivos, métodos utilizados, principais resultados e exemplificações das contratações, porque ainda você não vai falar dos ganhos, digamos assim, dos resultados totalmente constatados. Você só vai apresentar os resultados prévios, uma parte desses resultados. O total você vai guardar, a exclusividade, digamos assim, você vai guardar para o artigo científico. Então, ele também vem acompanhado de palavras-chave. Aí aqui eu coloquei para você os exemplos, tanto exemplo de livro, quanto exemplo de resumo expandido, quanto exemplo de resumo de artigo científico. Então, esses exemplos você vai receber no seu material do cigarro, tá bom? Mas, de todo modo, aqui nós temos uma série de exemplos da USP, né, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui, o Grupo Comertec da Unifap está organizando, está aqui o site, né, para quem quiser entrar, www.comertec.org. Nós estamos organizando um evento internacional, então dentro de pouco tempo esses resumos expandidos eles vão ser publicizados. Ainda não estão, mas estarão. Aqui nesta página, né, biblioteca.fsp.usp.br, temos exemplos de resumos, dos exemplos de resumos de obras, e aqui na revista Prax, é uma revista da Unifap, periódicos.unifap.br, tem esse artigo que eu falei para vocês, que eu escrevi junto com a Ana Voltolini, né, que é de fora da Unifap, e com a professora Cláudia Arantes Assis, que é a minha colega do colegiado de jornalismo. Então, é um texto nosso aqui, que acho que vale a pena ser lido, e que mostra o resumo do artigo científico. Então, aqui as possibilidades que vocês têm de verificar esses resumos, tá bom? A gente volto depois, trazendo outros exemplos de gêneros textuais.